Sabe aquele meme do capitão, do Tintim? O Uhum. capitão fala assim, puxa, que semana, hein? O Tintim fala, ainda é quarta, capitão. Isso poderia valer pro Podemos. Que semana pro Podemos, né? Primeiro a debacle do Mamãe Falei na Ucrânia. E agora o partido pode perder deputados na janela partidária. É o que apurou a nossa Mônica Bergamo. Bom dia, Mônica. Bom dia, Megali. Não sei se eu tô retinha aqui na câmera, Tá eu tô retíssima. confusa aqui. Cortou o cabelo, tá Pronto, lindo. opa. Olha, Bom, gente, é o seguinte, faltando poucos dias, né, aí para definições fundamentais do quadro político, para aquele tira-teima, né, Megali? Agora, com a certeza de que alguns fatos já estão consumados, sim, Geraldo Alckmin vai ser vice do Lula, como a gente antecipou na Folha de São Paulo e aqui na Band News FM, quando ninguém acreditava, você, Megali, até deu um pulo da cadeira, né, quando a gente chegou com essa notícia. Passados todas essas incertezas e algumas coisas já bem definidas, os olhos se voltam nesse momento para o Sérgio Moro, né? O ex-juiz está empacado nas pesquisas, num patamar que a gente poderia considerar razoável para um candidato menos conhecido, né? Razoável para quem vai começar a briga pelos votos, ele tem cerca de 8%, fazendo uma média das sondagens eleitorais, mas um percentual que, para ele, né, vem sendo considerado pífio pelo fato de Moro ter sido um dos personagens centrais da história política do Brasil, da história brasileira, né, uma personalidade que é conhecida por praticamente 100% de todos os brasileiros, que apareceram na mídia dia sim e outro também, primeiro como um juiz implacável, depois como ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, também tinha muito palco, muito destaque, depois rompeu estrondosamente, depois como candidato que poderia reunir em torno dele todos os que desejariam uma terceira via nas eleições, uma candidatura que não fosse nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, ele tinha tudo para ter muito mais, um percentual muito maior de votos, porém não tem, está parado nesses 8%. Quer dizer, além de empacada, a candidatura agora tem que enfrentar crises como a do MBL, do deputado Arthur Duval, Mamãe Falei, o MBL, que tinha sido até agora o sustentáculo do Moro, que entrou no Podemos, como disse você, em peso aí, para fazer parte dessa candidatura, mas que precisam agora concentrar forças em se reestruturar depois do baque dos áudios sexistas, né, do parlamentar. E o que agora entra no foco, Megali, é justamente, como você anunciou aí, o partido dele, o Podemos, a capacidade da legenda de manter algum músculo para levar a candidatura adiante, a vontade de parlamentares de seguirem com o Moro, os palanques estaduais, a vontade de parlamentares, de candidatos, de levarem a bandeira dele nos estados, de levarem, como se diz, os santinhos dele de porta em porta, né? Pois bem, Megali, no meio da janela partidária, que vai de 2 de março a 2 de partido, já são feitas contas sobre o número de deputados que vai deixar a legenda, né? Ou porque quer apoiar o candidato Jair Bolsonaro, muitos deles, ou porque acha que o Moro não vai trazer muitos votos para o partido e eles podem acabar não sendo reeleitos, ou porque o Podemos não vai conseguir entrar em uma federação de partidos que fortaleça a sua luta por votos, a sua disputa, o seu lugar na disputa por votos. Pois bem, Megali, com uma bancada de 10 deputados, 10, hoje o Podemos está correndo o risco de perder 5, né, a metade. Parlamentares do Nordeste, do Mato Grosso, de São Paulo, alguns deles, como eu disse, fãs do Bolsonaro, que já vinham causando constrangimento, porque você vai na rede social desses parlamentares e só dá o Bolsonaro, né? Então, existe essa possibilidade, 3 com certeza vão sair, outros 2 é dúvida, estão aí um pouco sem dizer o que vão fazer, mas também há uma suspeita de que eles podem deixar o partido, 4 ficam com certeza, portanto a gente tem um quadro aí, quer dizer, que não chega a ser um dos mais agradáveis, né? Um candidato empacado nas pesquisas, o MBL, base do partido e do Moro em crise, e parlamentares que vão aí protagonizar uma debandada. Lideranças do Podemos com quem eu conversei me disseram que outros deputados de outros partidos também vão aderir à legenda, portanto isso vai ficar equilibrado, vai compensar essa sangria. Ainda que compense, Megali, o fato é que não é aquela coisa do candidato super competitivo que atrai todo mundo, que todo mundo quer entrar, todo mundo quer ficar do lado dele, né? Então não chega a ser aí nenhuma boa notícia exatamente no momento, né, como a gente já disse que o MBL está em crise, né? E o MBL tem uma longa luta pela frente agora, né, Megali, que é tentar salvar o mandato do Arthur Duval, do Mamãe Falei. Não sei se você sabe, Megali, eles chegaram a estudar a possibilidade dele renunciar, né?
o MBL, do Arthur, do qual Se ele renuncia, foi... ele não fica inelegível, né, Mônica? Pois é, essa possibilidade foi estudada, eu até perguntei para coordenadores do movimento, eles olharam todas as leis e concluíram, Megali, que não existe essa possibilidade, porque antigamente, até pouco tempo atrás, deputado que renunciava não perdia os direitos políticos. Então, o que fizeram? Zé Genuíno, só para citar alguns aqui, suprapartidariamente, né? Zé Genuíno fez isso, o Valdemar da Costa Neto, que hoje é bolsonarista, estava no mensalão do PT, fez isso, o Eduardo Azeredo, que estava no mensalão do PSDB, fez isso, ou seja, renuncia e pode se candidatar nas próximas eleições. Só que a lei mudou, então agora a pessoa, quando um pedido dá entrada numa comissão de ética, um pedido de cassação, o deputado já não pode mais renunciar, porque ele pode renunciar, mas se ele renunciar e já tiver um pedido de cassação, ele fica inelegível. Então, não adianta nada. Então, me disse um dos coordenadores do MBL, que conversou com ele, e falou, olha, o jeito é partir para a luta mesmo, lutar para ver se essa punição que virá, seguramente, é um pouco mais suave, não chega à cassação. Megali, de qualquer forma, uma crise de bom tamanho, né? Até porque primeiro, o Collor, né? O nosso ex-presidente renunciou para evitar a perda dos direitos políticos, só que no dia seguinte o Congresso falou, malandrão, foi lá e votou o impeachment com o presidente já renunciado, já fora do cargo, e aí ele perdeu do mesmo jeito. Já com a Dilma foi diferente, né? Você se lembra, né? A Dilma não renunciou, foi empichada, mas o Lewandowski fez aquela gambiarra lá que permitiu que ela... O Congresso, né, acabou fazendo um meio termo, enfim, ela manteve os direitos, foi candidata e perdeu, a gente vê que não foi... Também não adiantou muito, né? Não adiantou, chegou em quarto, né, na disputa pelo Senado em Minas Gerais. É difícil, né, Mônica, porque o Moro surgiu fazendo tanto barulho na imprensa, ganhou tanta mídia, deu entrevista para tudo quanto é podcast, emissora de rádio, televisão, jornal, onde você olhava era Moro, 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 e aparecia lá com pastor e economista, vou acontecer, e não decolou. Deu um soluço ali, né, em que passou dos 10 pontos em uma ou outra pesquisa, mas hoje está aí, oscilando entre os 7, os 8, e se parecia que Moro roubaria os votos que hoje seriam de Bolsonaro, está acontecendo o oposto, né? O presidente parou de derreter, está recuperando popularidade, hoje já está lá na casa dos 30, não mais dos 22, 23, e o Moro não sai do lugar. Está lá empatado com o Ciro, mas a gente não percebe muito em qual buraquinho, em qual nicho o Moro conseguiria se encaixar para roubar votos. Do Lula é que não vai ser, do Ciro muito menos. Do Bolsonaro, o eleitor já sabe quem é o Sérgio Moro, já sabe quem é Bolsonaro, por que, né, mudaria de candidato a essa altura da tem corrida. Até uma coisa pior, o Antônio Lavareda, que já foi comentarista aqui na Band News FM, que é um dos maiores, o maior para mim, especialista em opinião pública do Brasil, ele disse isso numa entrevista recente, né? Essa chamada terceira via, qual é a grande dificuldade, né, Megali, quando você não tem um quadro, em que você tem o incumbente, que se chama, quem está no poder, que de fato sai em vantagem, tem o que mostrar, está lá no governo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, os outros disputam para ver quem vai ser o polo opositor. Só que esse polo já existe, que é o Lula, que é um ex-presidente, então é muito forte. E essa terceira via, ao bater nos dois, né, o Moro bate no Lula, bate no Bolsonaro, o que acontece? Aumenta a rejeição a ele, porque o público que gosta dos dois, como eles têm muita força, passa a odiar quem bate neles. Então é um desafio realmente muito difícil e seguramente muito mais difícil do que o próprio Moro imaginava, né? Acho que ele imaginava que estaria aí, numa altura dessa, emparelhado pelo menos com os dois. Mônica, um beijo para você, até amanhã.